Você pode até pensar que a guerra comercial entre Estados Unidos e China é algo distante da nossa realidade. Mas e se eu te dissesse que o Brasil entrou no meio do furacão? Em 2025, no seu segundo mandato, Donald Trump mergulhou os Estados Unidos numa escalada tarifária contra quase todos os países do mundo, incluindo o Brasil. Ele impôs tarifas sobre o aço, carros, cobre, brinquedos, remédios, filmes, alimentos e até mesmo ameaçou cortar o imposto de renda para substituí-lo por essas tarifas. Hoje a gente vai entender o que está por trás dessa avalanche tarifária, porque Trump decidiu dobrar a aposta e como o Brasil virou alvo, não só pela economia, mas também por causa da política. Janeiro de 2025. Donald Trump volta à Casa Branca. Com um discurso agressivo, ele promete uma segunda revolução comercial para proteger a indústria americana. Só entre janeiro e abril, a tarifa média sobre importações saltou de 2,5% para 27%, um nível que não se via desde o século XIX. Trump diz que quer acabar com o déficit comercial dos Estados Unidos e reindustrializar o país. E para isso, ele começa a aplicar tarifas praticamente tudo que é importado, mesmo de aliados históricos como Canadá, Japão e, claro, o Brasil. Você provavelmente lembra da relação entre Trump e Jair Bolsonaro. Pois é, apesar da afinidade política entre os dois, o Brasil entrou na lista negra de tarifas do novo governo Trump. No começo, o Brasil foi incluído na tarifa universal de 10% para todos os países, mas essa situação piorou. Em julho de 2025, Trump anunciou o Brasil passaria a pagar 50% de tarifa sobre todos os produtos exportados aos Estados Unidos. E o motivo? Segundo Trump, o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe era uma perseguição política. Para ele, o Brasil estava sendo injusto com um grande aliado. É como se o Brasil fosse punido comercialmente por uma decisão do judiciário brasileiro. Uma demonstração clara de como, na geopolítica do Trump, a política interna e o comércio se misturam. A resposta de Brasília não demorou. O presidente Lula e seus ministros declararam que retaliariam, mas com estratégia. Foi aprovada no Congresso a Lei de Reciprocidade Comercial, permitindo ao governo impor medidas equivalentes contra países que impuseram barreiras ao Brasil. Mas o tom adotado foi diplomático. O Brasil abriu negociações com os Estados Unidos para tentar reverter os aumentos. O ministro Fernando Haddad afirmou que as conversas estavam em andamento e que o Brasil defendia o respeito às regras internacionais. Mas, ao mesmo tempo, empresas brasileiras começaram a sentir os efeitos, especialmente aquelas que exportam aço, alumínio, aeronaves, café, soja e até componentes para a indústria automotiva americana. As tarifas sobre aço e alumínio, que chegaram a 50%, afetaram em cheio o setor siderúrgico brasileiro. O Brasil, que exporta quase metade da sua produção de alumínio para os Estados Unidos, viu suas vendas despencarem. Empresas como a Embraer ficaram apreensivas. Seus jatos, amplamente vendidos nos Estados Unidos, agora enfrentam custos maiores e risco de perda de mercado para concorrentes que produzem dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, alguns setores se beneficiaram temporariamente. Produtores de café, robusta, viram uma janela de oportunidade para exportar mais, já que concorrentes como Vietnã e Etiópia enfrentavam tarifas ainda maiores. Mas o saldo geral foi de preocupação. Analistas estimam que o Brasil poderia perder bilhões em exportações se as tarifas se mantiverem por muito tempo. É importante destacar que, para Trump, a política tarifária não era só econômica, é ideológica. Ele não usa tarifas apenas como ferramenta de negociação, mas como punição e demonstração de força. E o Brasil foi alvo não por questões econômicas, mas por questões políticas, o alinhamento de Bolsonaro e a irritação de Trump com o sistema judiciário brasileiro. Ou seja, o Brasil se tornou exemplo de como, em tempos de populismo global, decisões judiciárias internas podem gerar retaliações comerciais externas. E o Brasil não está sozinho. O Canadá, o México, a União Europeia, a China, a Índia, o Japão, a África do Sul. Praticamente todo o planeta virou alvo. Trump também mirou setores estratégicos, impôs 25% de tarifa sobre automóveis, iniciou investigações sobre farmacêuticos, cobre, semicondutores e ameaçou criar tarifas de até 500% sobre países que compram petróleo da Venezuela ou da Rússia. Mas em muitos casos,
Os Estados Unidos recuaram quando as tarifas derrubaram a bolsa de valores. Trump suspendeu aumentos maiores e buscou acordos bilaterais, inclusive com o Brasil, que passou a negociar termos mais brandos nos bastidores. Apesar dos esforços, os impactos já estavam feitos. Segundo estimativas, as tarifas de Trump levaram os custos para famílias americanas em até US$ 5.000 por ano. Para os exportadores, o baque também foi forte. No caso brasileiro, a dependência do mercado americano ficou escancarada. E mais, a necessidade de diversificar parceiros comerciais e fortalecer acordos regionais, como o Mercosul e o Acordo com a União Europeia, passou a ser a prioridade. As tarifas de Trump mostraram que, num mundo cada vez mais instável, a economia pode virar arma política, e países como o Brasil precisam estar preparados para lidar com líderes imprevisíveis. Quando o comércio vira campo de batalha ideológica, quem sofre são os trabalhadores, os consumidores e as empresas, de todos os lados. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e não deixe de se inscrever no canal. Isso realmente me ajuda. Obrigado e até a próxima.